Todos nós que já passamos no Evangelho de Cristo, por uma escola dominical, ou temos a seriedade de entender que estar em uma igreja, participar de uma igreja, não é só oba-oba, não é só visão e revelação. Nós vamos aprender de forma acadêmica sobre missões. E eu não quero inventar nada, porque na verdade eu conheço ainda que muitos homens batem no peito, mas eu conheço e você conhece que foi o maior missionário de todos. O nome dele é Jesus. Aleluia. O mais lindo disso é que ele também não foi só o maior missionário, ele também foi o maior diácono de todos. Aleluia. Ele também foi o maior obreiro de todos, e ele é o maior pastor de todos. Aleluia. Comparando com Jesus, eu não vejo ninguém. Por que eu digo isso? Porque no nosso tempo é uma soberba enorme para se pregar a palavra. Os caras parecem que são ETs, pessoas de outro mundo, e a igreja, de certa forma, se faz culpada por idolatrar tais homens. É verdade. Pastor, o senhor é contra os homens que Deus levanta? Nunca. Porque a Bíblia manda a gente honrar. Honrar não é idolatrar. Meu Deus. Honrar não é ter favoritismo. Honrar não é entrar uma pessoa no nosso meio e a gente ficar desesperada para fazer selfie e postar no Instagram. Tem alguns pregadores que são famosos, mas eu não deixo a fama tomar seu coração, que eles dizem que está sendo até chato entrar dentro das igrejas, porque as pessoas estão perdendo a noção de que toda honra, toda glória, todo louvor, ainda que o varão pregue muito, ainda que a irmã pregue muito, ainda que o cantor cante muito, a glória sempre será. Você pode me prestar essa tua mão aí, apontar para o céu e dizer: a minha glória não dou a outro, a minha glória não dou a ninguém. Para quem é a tua glória? Diga, para quem é a tua glória? A nossa glória é para Jesus. Então, de forma acadêmica, nós aprendemos isso aqui, que falar de missão, falar de missões é aquilo a qual nós temos como uma igreja aberta em determinado lugar, ou então a gente envia um missionário, e como o pastor Leonardo disse aqui, enviar um missionário não é brincadeira. Tem gente que vai enviando porque quer dizer que o ministério é grande. Louco é o homem que quer crescer o teu ministério sem que antes Deus queira que o ministério dele seja grande. Meu Deus. Eu fui pastor de uma igreja pequenininha, hoje a minha igreja é muito grande. Eu não tenho tantas ovelhas assim, mas o espaço é grande. E tem hora que eu peço a Deus: Senhor, como era bom quando tinha igrejinha 3x3, com 7 ovelhas dentro, como era maravilhoso. Por quê? Porque a gente corre atrás do crescimento, e quando o crescimento vem, meu irmão, quando o crescimento vem, o pastor ele sofre para que as ovelhas entendam que a obra de Jesus é fazer missões. Aleluia. Muitos batem no peito, e como eu disse de forma acadêmica, sabem que missões ela pode ser nacional ou internacional, cultural ou transculturais. Muitos querem, de certa forma, até mesmo serem missionários para dizer que alcançaram algum título do Senhor. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que Jesus ele deu uma ordem, e a gente não pode confundir a ordem de Jesus. Meu Deus. Redobra a tua atenção, preste atenção. Jesus disse: ide. A palavra ide não é um pedido do nosso Senhor. A palavra ide
não é uma expressão de alguém que deseja que alguém obedeça conforme a sua vontade. Não. A palavra ide é uma ordem. Então, todas as vezes que na palavra de Deus tiver esse mesmo tom de seriedade, seja da boca de Deus, ou da boca do profeta, ou da boca de Jesus, a igreja deve estar atenta. E existem outras. Por exemplo, no mesmo verso, ele diz: ide, fazei discípulo. Ide é uma obrigação. A segunda palavra é fazei. Fazei o quê? Discípulo. A igreja não está aqui para formar artista. A igreja não está aqui para formar cantor. A igreja não está aqui para formar qualquer outra coisa a não ser servo. Aleluia. Eu vou repetir. O pastor local, ele não tem a responsabilidade de fazer ou de gerenciar um cantor na sua igreja. Se alguém explodir, como diz a fama, a glória é dele. Aleluia. Mas o desejo do pastor não é ver uma ovelha que canta muito, abusa e usa das melismas na voz, mas quando você chama para o culto de oração, ela não sabe orar. Quando você fala para ela fazer um evangelismo, ela não sabe abordar alguém. Isso não é sucesso. O sucesso de um pastor é quando vê duas ovelhas brigando e elas conversam e dizem: o nosso pastor nos ensinou que um tem que ceder. Tu me perdoa, eu me perdoo, eu te perdoo, eu também perdoo. E acabou a confusão. A alegria do pastor é quando vem o líder da juventude dizendo: pastor, vamos fazer evangelismo. A alegria do pastor é quando o círculo da confusão, opa, não é o círculo da confusão, esqueci, é o círculo de oração das irmãs evitam todo tipo de conversa fiada, de fofoca dentro da igreja, porque sabe que isso não gera unidade. E toda igreja que não tem unidade não consegue fazer missões. Então Jesus, ele disse: ide, fazei. Vou aproveitar também, porque em culto de missão tu tem que trazer a tua oferta. Ih, pastor, esqueci. Não tem importância, faça no Pix quando chegar em casa. Porque não tem como falar de culto de missão sabendo que o irmão está com fome e não alimentar ele, não saciar. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Em Malaquias, que a palavra também diz: trazei todos o quê? Os dízimos à casa do... Então a palavra é trazei. Uma igreja não é sustentada com um aperto de mão. Uma igreja não é sustentada com um abraço. Uma igreja é sustentada com os seus dízimos e as suas ofertas. Eu amo fazer isso. Olha para o teu irmão e pergunta: você é dizimista da casa do Senhor? Nessa hora, me desculpa, não é faltando respeito, é apenas com carinho, mas para mexer com você. A gente finge até demência. Olha para o além, não. Olha nos olhos do teu irmão e diga: você é um contribuinte da casa do Senhor. Você pode bater no peito e dizer: meu pastor, todo mês vem o meu nome na relação de dizimista da casa do... Oh, glória. Quem pode? Cadê teu glória? Cadê teu glória? Por quê? Porque dentro das palavras, no tom imperativo, a gente só ama o tirar e a pedra. Não é verdade? Porque Jesus também diz: tirai. Opa, ele não pediu por favor, ele falou para tirar a pedra. E quando Jesus diz na nossa vida: tirai a pedra, é porque ele quer fazer milagre. Mas a gente tem que entender que nós servimos ao Deus do milagre. E servir a Jesus será muito mais responsabilidade do que uma fé fingida, baseada em milagre. Eu só vou para o culto porque a campanha é da chave de ouro. Eu só vou para o culto porque o pastor lá revela Pix, o pastor revela nome. Ah, meu Deus do céu, enquanto o pastor está revelando estas coisas, Jesus não está operando
Pastor, você não acredita em revelação? Eu acredito. Aleluia. Porque há alguns anos eu estava pregando aqui em Xangri-Lá. E o irmão falou para mim assim: pastor, eu estou vendo no alto da tua cabeça o nome Espanha. Eu falei: Jesus, Espanha? Ele falou: tu vai na Espanha, varão. E eu falei: meu Deus, de Miguel Couto City, parar na Espanha? E fui, irmãos. Só que a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e tudo aquilo que nós pensamos. Ele não só me levou na Espanha, Ele me fez conhecer 19. Esse eu aqui na minha boca fica meio. Ele me deu a oportunidade de pisar os meus pés em 19 países. Porque eu orava, eu dizia, sabe para quê? Nas minhas orações: Senhor, me permita morrer por Ti. Senhor, se não for para morrer por Ti, não me importa. Senhor, me faça sofrer frio por Ti. Me ensina, Senhor, o que Paulo disse. Me ensina o que os apóstolos sentiram. Porque se esses homens não são dignos, como diz a galeria dos heróis da fé, por que eu vou ser digno? E Jesus fez, irmão. Não dá para eu contar aqui praticamente toda a viagem, mas vou contar algumas partes. No Uruguai, 6 graus negativo. Quem está com frio, diga glória a Deus. Glória a Deus. E isso que a gente está passando não é nada. 6 graus. Saímos para fazer evangelismo no Uruguai. Pergunta se eu sei falar espanhol, que é a língua do lado do Uruguai. Fala: pastor, você sabe falar espanhol? Pastor, não sabe falar espanhol? Eu só falo língua estranha. E arranho um pouquinho no inglês. Jesus é love you. Quem entendeu, diga amém. E saímos e fomos pregar, mas tudo dentro do nosso controle. Ó, a gente vai sair 6 da tarde, vamos evangelizar as pessoas lá no Uruguai que moram na rua, mas 10 horas é o último ônibus. A gente não pode perder. A vida do missionário, oh glória. Uma vez que você aceita o chamado de Deus, a tua vida não mais lhe pertence. Meu Deus! Me desculpa assim, delicado, mas Deus tem me incomodado isso. E não é para essa igreja não. Deus tem me incomodado para eu falar onde for. Uma das maiores mentiras que a gente tem visto no nosso meio é as pessoas dizendo: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive. É mentira. É mentira. Pastor, como é que o senhor afirma isso? Porque nós mesmos nos denunciamos nos nossos status. Nós mesmos colocamos no Face, no Instagram. Nós mesmos falamos com a boca que Ele vive em nós, mas as nossas atitudes são totalmente contrárias a dele. E nós passamos um período perigoso, e alguns dos irmãos falaram aqui. Por quê? Porque tudo hoje é permitido, e ai da igreja se libertar. Não é cobrar, não é prender. Eu costumo ensinar que a igreja não prende, a igreja liberta, querido, para a honra e glória do Senhor. Então, quando o missionário entrega a sua vida na mão de Deus, o missionário está na mão de Deus. Ele não mais vai fazer a sua vontade, mas ele vai fazer a vontade daquele que lhe arregimentou, daquele que lhe chamou. E aí a gente foi, fazer missões no Uruguai. E saímos. Passamos do ponto. Perdemos o horário. Perdemos o ônibus. E agora para voltar para o navio? São quase 6 quilômetros. Irmão, 6 graus negativo, caindo neve. A gente congelado de frio. Eu orava e dizia: Senhor, me perdoa. Porque no conforto do meu quarto, eu te pedi para sofrer pelo teu nome. Só que eu não estou conseguindo. Eu
chama para fazer missões dentro de mato, no meio de montanha, nos lugares mais inóspitos da terra. Eles aguentam isso. Sabe o que Jesus falou comigo no meu carro hoje? Se engana quem pensa que missão é para todo mundo. Eu vou repetir, Jesus falou isso no meu carro hoje. E a partir de hoje eu vou mudar a minha visão. De Marcos capítulo 16, 15. Eu nunca mais vou forçar nenhuma igreja minha a fazer evangelismo e nem missão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo para fazer missão. Sou eu que escolho e coloco no coração de cada um. Pode haver um dos maiores problemas que o pastor tem é esperando a igreja vir para pregar, e quando vem meia dúzia. Não é de gato pingado. Vamos mudar a nossa visão. São meia dúzia de apaixonados pelo Evangelho, que tem disposição de ainda botar a cara lá fora para glorificar Ele. Quem está comigo, levanta a tua mão para abre a boca para adora Ele, adora. Se você tem no teu coração fogo de missões, adora Ele, adora Ele, adore a Jesus. E o Espírito Santo no carro vem palestrando comigo dizendo: por que você força a fazer missões que eu não escolhi? Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Por que você cobra fogo da minha presença em quem só tem fogo de artifício, de fogo de artifícios? Porque o fogo de artifício é bonito, faz barulho, estoura, chama a atenção. Faz barulho, faz barulho. Todo mundo sabe, está soltando fogos, mas não tem nenhuma vitalidade nisso. Deus, nessa noite, quer acender a chama missionária no nosso coração. Sabe o que o Espírito falou comigo? Tu é pastor. E com toda a humildade em Cristo Jesus, não estou jogando letra para ninguém, pelo amor de Deus, é a palavra de Deus. Aleluia. Tu é pastor. Nos momentos das missões que você deve guiar o seu povo, você enche eles de ensaios. É ensaio, filhas amadas, vocês dançaram lindamente, me entendam, tá? Você colocou as meninas para dançar. Elas podem dançar, mas a dança não pode substituir missões. Aleluia, glória a Deus. Num sábado à tarde você poderia cancelar o ministério do louvor e colocar o teu povo e ir juntamente com ele para fazer missões, porque todo mundo que já estudou acadêmico aqui sabe que missões é em Jerusalém, é em Samaria e é em confins da terra. Olha, querido, se eu sou um pastor que Deus me chamou para fazer missões em Jerusalém, é em Jerusalém que eu tenho que ficar. É aqui que eu... mas eu quero ir para os arredores. Não. Tu tem que ficar aqui. Diga para alguém: se Deus te levantou para ser um missionário, eu não estou falando de missionário com carteirinha, eu estou falando com missionário que entende o chamado do Senhor e onde vai ver uma oportunidade de falar de Jesus. Agora, tem esse crente aqui, vai no médico, está passando mal, o doutor vai dar a injeção, aí tu diz para o enfermeiro: olha, eu estou tomando injeção aqui, mas eu sei que o meu Cristo, ele vive, e ele se manifesta. Quem acredita, levanta a mão. Eu estou pregando para missionário aqui, que lá na tua escola, prega para as meninas, prega para os meninos, prega para o professor, para a professora. Eu estou pregando para missionários que são criança aqui, porque foi falado também: pastor, eu vou ficar velho para virar missionário. Faz isso não. Não espera eu vir até na coluna, não espera ficar com essa barriga. Quando eu entrei na Maria, a barriga era traçadinha, a pastora achava limpa, hoje ela continua achando, graças a meu bom Deus. Mas tudo na nossa vida passa, então se é para gastar a vida para o Senhor, eu vou gastar com a minha força.
força, eu vou gastar com a minha força, eu vou gastar com tudo que eu tenho. Porque senão, quando a gente canta, até que o Senhor venha, a gente parece o Kiko do programa do Chaves. Quem me fala, eu vou clamar, mentira. 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 Jesus, ele deu uma ordem: Jerusalém, Samaria, confins da terra. Vou pregar. Quando os pastores, líderes de juventude, começam a criar uma conscientização dessa necessidade, ele vai ver o quanto é difícil levantar pessoas para serem missionários. E eu sei o motivo. Você sabe o motivo. O Salmo de número 126, ele diz que aquele que semeia com lágrimas, Meu Deus. Aleluia. aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, regando, semeando ou jogando a semente, ele voltará com cânticos de alegria trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Olha aqui para o pastor, Deus falou comigo. Missões não é oba-oba. A gente pode fazer um culto, também não sou contra, eu sou pentecostal, eu gosto disso. A gente pode fazer o encontro dos vasos. E aí a gente vem para a igreja. E os vasos, o culto inteiro. Só isso. Ninguém viu nada, ninguém profetizou nada, Deus não tomou a igreja, mas só teve movimento. Missões não é isso. Meu Deus. Diga para alguém, missões não é só movimento. Não é só movimento. Missões é responsabilidade. responsabilidade. E muitos não querem. Diga mais alto, muitos não querem. Porque missões será debaixo de muita lágrima e também de preço a ser pago. Quem quer pagar o preço pela obra de Jesus? Quem quer um ministério sabendo que vai chorar muito? Jesus, há 17 ou 18 anos atrás, quando prometeu, tu vai ser pastor. Nossa, meu coração vibrava. O quê? Quando o Senhor falou, tu vai ser pastor, eu era brincão de Miguel Couto. Tem vídeo no YouTube aí, brincando, puxando a galera de marimbondo, só a graça. Mas eu vibrava, por quê? Vou ser pastor. Eu não era ninguém. Quando o Senhor me achou, eu estava no baile da Mangueira, tinha fumado maconha. E o Senhor colocou alguém para dizer, aqui não é teu lugar. E quando eu ouvi a voz do Senhor, eu não me considero digno de ter o que tenho, as ovelhas que tenho, a mulher que tenho, a família que tenho, o ministério. Eu não me considero digno de ter nada disso. Não me considero digno de ter nada disso. Mas quando o Senhor me chamou lá atrás, Ele não esqueceu. Mas para o desenvolver do nosso ministério, Deus, Ele omite algumas coisas e vai nos fazendo passar no exercício do ministério. E lágrimas é um. O crente que não chora, o missionário que não chora, o crente que não paga preço, o missionário que não paga preço. Eu não sei qual evangelho ele vive, mas não é o mesmo evangelho que o nosso. E aí, por causa de lágrima e preço a ser pago, é que muitos largam a mão do arado. É que muitos voltam para trás, é que muitos abandonam a igreja. Hoje em dia está virando moda. O pastor simplesmente ele fecha a igreja ou vende a igreja com os membros e vai embora. Quem já viu isso? Diga glória a Deus.
Mas não é dando glória a Deus por isso, mas eu já vi. Ué, o que houve com a igreja? O pastor vendeu as ovelhas para outro pastor. E o outro pastor chegou aí, como que consegue chegar no culto, iniciar o culto e falar: eu comprei vocês, ninguém foi comprado pelo sangue de Jesus, eu paguei por cada um de vocês. Aí tu pergunta: quanto é que o pastor me vendeu? R$1,99. Tu vale o R$1,99? O que é que tu vale, irmão? Tu vale o sangue do Senhor Jesus. Escuta, muitos esquece e abre mão da obra. Eu já vou começar do término, por causa de lágrimas e preço a ser pago. Mas eu preciso ensinar isso aqui também. Existem 3 tipos de lágrimas. A primeira lágrima é aquela que seu corpo está produzindo agora. Tu não está chorando, mas está umidificando os seus olhos. Para quê? Para manter o globo ocular funcionando. Porque se ressecar, você vai ter um problema. O segundo tipo de choro é aquele choro que eu acho que todo mundo já fez aqui. Quem já cortou cebola? Levanta a mão e diga glória a Deus. Quem já cortou cebola? Você começa a cortar cebola e começa a... Mas eu tenho um truque. Eu tenho um truque para você não chorar. Encher a boca d'água. Dizem até de botar um palito na boca. Eu já ouvi falar isso, eu nunca tentei. Mas existe um terceiro choro, queridos. E esse choro é o choro emotivo. É o choro da responsabilidade. É o choro, entendam isso, é o choro. E quando você querer parar, não olha para ninguém, olha nos olhos de Jesus. Aleluia. Porque Ele ainda conta contigo. Verdade. A Bíblia Sagrada diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, mais a alegria, mais a alegria, mais a alegria. E a alegria do cristão não é só baseada em bênçãos. Eu adoro ganhar bênção, eu adoro ser presenteado, mas a minha alegria é quando eu acordo, eu olho para Deus e não vejo nada, não escuto nada, mas o meu intelecto sabe, eu fiz o que é certo, Senhor. Quando todo mundo estava dizendo para fazer o que era errado, a minha consciência não me traiu, o meu corpo não me venceu. Aí eu posso bater no peito e dizer: fiz isso porque não vivo mais eu, mas o grandão da Galileia, o homem da fornalha, aquele que é e quem sempre há de ser, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que sem ninguém ver abriu o mar vermelho para Israel passar, aquele que mesmo sem ninguém ver levou luz para Israel e trevas para Faraó. Ele, a nossa alegria deve ser em alegrar ao Senhor. A nossa alegria não pode ser efêmera. Tem crente no nosso tempo que se desvia porque não foi abençoado na campanha. Glória a Deus. Escuta, esse terceiro tipo de choro é o choro que todo missionário, eu não estou falando missionário de carteirinha não, porque o pastor local é um missionário, os obreiros, os membros, os irmãos, pastor, não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer nada, é missionário. Escuta, você vai chorar e chorar muito. E eu anotei essas frases aqui. Missões sem lágrima não é missões, é passeio. Meu Deus. Só ouvi um meu Deus, vou repetir. Missões sem lágrimas não é missões, é passeio. Missões sem pagar preço é turismo espiritual. Olha isso aqui. Missões sem dor não é obediência, é entretenimento.
Querido, o que mais a gente vê é os pregadores da nossa geração não é batendo não, porque eu também sou pastor de igreja e como Paulo diz, choro, mas é muito triste alguém falar, estou indo fazendo missões, aí tu vai ver, mas tu não viu ele fazendo nem postando uma única foto de missões, tu não vê uma única alma que ele ganhou, mas tu vê ele indo pra praia, tu vê ele indo pro shopping, tu vê ele acordando numa casa, dizendo, olha, Deus me honrou, cafezinho quente, me desculpa meu irmão, tu tá indo passear, querido, porque missões que nós conhecemos na Bíblia, não estou falando dos homens do nosso tempo, na Bíblia, os maiores homens e missionários, a alegria deles não era no apanhar, mas se tivessem que sofrer, Paulo vai dizer aos homens da Galácia, ou da Galáxia, ele dizia, olha, vocês ficam brigando por cargo, vocês brigam por microfone, vocês brigam por holofote, mas eu tenho alegria e prazer nas marcas de Cristo e carrego ela. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu posso falar que sei falar em vários idiomas, eu sei pregar, preguei na Ásia, na Bitínia, na Capadócia, fiz mais do que muitos dos apóstolos, mas nem por isso eu me considero grande, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, que ele cresça. Cadê o meu sentimento nessa hora? Levanta a mão para Jesus e diga que ele cresça, que ele cresça. Enquanto a igreja não descer, Jesus não vai manifestar a tua glória. Enquanto a gente pegar e encher nosso culto de entretenimento, de oportunidades, encher nosso culto de pessoas vazias sem Deus. Tem nome no Instagram, mas não tem nome no céu. A igreja tem que voltar à centralidade do Deus. Missões é responsabilidade. Eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Hoje eu não estou querendo ir para a igreja, mas eu tenho que ir, porque eu tenho que alimentar as minhas ovelhas. É função minha. Glória a Deus. E ai de mim, porque o Senhor ainda passa no meio dos 7 castiçais. Meu Deus. E ele diz, seguro que tu tem, para que ninguém tome o seu. Meu Deus. Escuta isso. Há um tempo atrás eu lembro, e eu vou começar a praticar porque Jesus falou isso comigo. Ainda que eu também gosto muito de visitar a igreja. Minha igreja eu sei que pode estar fazendo missões, mas é difícil. Mas a gente tem que fazer. Nem que seja com 1 ou com 2, a gente tem que fazer. Porque essa é a vontade do Senhor. Quem confunde missão com passear, volta para casa quando o primeiro problema se apresentar. Quando o primeiro problema se apresentar, você entrega o cargo, você entrega a igreja, você não é mais missionário, não é mais missionário. Missão a custo zero não existe. Alguém sempre paga o preço e muitas vezes é com a própria vida. Queremos a glória de ver almas salvas, mas desprezamos o preço de fazer missões. Fazer missões sem joelhos dobrados e sem bolso aberto é romantismo religioso. É o que Tiago nos ensinou. Quando você tem um irmão necessitado, não bata no ombro dele e diga para ele ir embora, tendo condições de abençoar. Meu Deus. Quem no culto de Santa Ceia e no culto a qual a gente tem que levar o alimento da ação social, ao fazer a sua compra, também faz a compra do irmão que você nem sabe que vai receber aquele alimento. Eu lembro que os irmãos mais um tempo atrás faziam isso, mas pastor, não tenho muito, mas comprou 2 arroz, 1 é para doar. A igreja não pode perder que o missionário
missionário sofre, e eu vou finalizar. O missionário sofre, o pastor sofre, a igreja sofre, mas quem é o maior mantenedor de missões? Eu vou dizer ainda, quem ainda é o maior interessado de que a gente se levante no frio e ele nos aqueça, de que a gente fique com a barriga roncando e ele vai enviar o alimento, ainda é Deus. Missões não é pela vontade do homem, missões é pela vontade de Deus. Cadê você, jovem, que vai se apresentar a Jesus dizendo: envia-me a mim, Senhor, eu quero ser uma missionária, eu quero ser um missionário. Glória a Deus, aleluia. Em Cuba nós ganhamos várias pessoas na rua, e quando a gente saiu para ir embora, ele falou assim: vocês estão indo embora? Sim. Ué, mas de que adiantou? Meu Deus. Eu falei: o quê? Que adiantou você pregar para Jesus e não poder ficar? Eu falei: eu não posso, eu estou em missões do navio. Mas aqui não pode, em Cuba. Mas aqui quase não tem igreja. Como que a gente vai ficar? Meu Deus. Tu imagina? O Senhor não falou para eu ficar. O Senhor falou para eu levar a semente. E eu creio que a semente agora vai germinar no coração deles. Nos Estados Unidos era proibido dentro da Disney. Queridos, eu falo isso para a glória do meu Senhor. Porque se tem um cara que era um pouco doido no baile funk, era eu. Hoje eu vejo meus filhos ver o baile, eu falo: eu sinto vergonha disso. Mas eu não tinha medo. E se eu não tinha reservas para Satanás, não vai ser para Jesus que eu vou ter reserva.